tanta coisa para falar sobre esse livro que eu não sei nem por onde começar. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Regiane e aqui falamos sobre livros. Se você gosta de canais literários, então se inscreva e comente aí que livro você está lendo no momento. Dia 13 de janeiro, Colleen Hoover lançou o seu novo livro após 3 anos sem lançar nada. Mulher em Queda chegou às mãos dos fãs repleto de polêmicas. Parece que a Colleen está sempre envolvida em uma polêmica. E há um desabafo sobre isso neste livro aqui. Muitas pessoas estão comparando a personagem principal deste livro, que é uma escritora, a Petra Rose, que está envolvida em um escândalo a respeito de uma adaptação cinematográfica de um de seus livros, e isso causou seu cancelamento. E os fãs estão comparando os desabafos da personagem aqui com a própria Colleen Hoover, porque em 2024 teve a adaptação cinematográfica de É Assim Que Acaba, um dos livros de maior sucesso da Colleen, e ele esteve envolvido em um escândalo após o lançamento. Eu vou ler aqui um trechinho do site O Globo para vocês entenderem, quem aí não sabe o que aconteceu. Em 2024, a adaptação cinematográfica de É Assim Que Acaba se transformou em um caso jurídico de grandes proporções em Hollywood. Protagonista do filme, Blake Lively acusou o ator e diretor Justin Baldoni de assédio e de liderar uma campanha de difamação nos bastidores da produção. Baldoni reagiu movendo processos milionários contra Lively e seu marido Ryan Reynolds. Embora Colleen não seja parte direta da disputa, seu nome ficou inevitavelmente associado ao episódio, já que o longa é baseado em um de seus livros mais populares e contou com sua participação como produtora executiva. No livro temos a Petra, que vendeu os direitos do seu livro para ele ser produzido e transformado em um filme. É um livro que tem um triângulo amoroso e quando o filme foi lançado, o triângulo amoroso deixou de existir. Foi removido um dos personagens que era o queridinho dos fãs. Era um livro que separou o time de um e o time do outro. E um dos caras foi removido do filme, então não tinha o triângulo. Então o principal assunto do livro não estava no filme. E por conta disso os fãs caíram matando em cima da autora. Foi revelado algumas mensagens em que ela aprovou a decisão dos produtores do filme de remover aquele personagem. Então ela foi cancelada por conta disso. Recebeu ameaça. Foi assim um cancelamento bem pesado que ela sofreu. E os 4 primeiros capítulos aqui do livro, a gente tem esse desabafo dela de como o cancelamento é algo muito cruel e pesado e pode destruir a vida de uma pessoa. Ainda mais que ela era só uma autora de um livro, sofrendo um hate enorme porque as pessoas não separam o autor da obra. E a Colleen, muita gente, que começou a ler este livro, começou a falar que a Colleen usou este livro para desabafar a respeito desse escândalo do filme É Assim Que Acaba. Só que logo na primeira página do livro, a Colleen fala assim na apresentação da autora: só peço, por favor, que lembre que, embora os escritores se inspirem na própria vida e alguns dos temas possam até refletir minha história de certas maneiras, este livro não é de jeito nenhum uma réplica da minha jornada ou da minha moralidade, nem um reflexo do que sinto a respeito dos meus colegas ou desse ramo. É apenas uma aventura divertida pela qual os personagens me levaram e nada mais. Por favor, imploro a vocês que não tentem estabelecer qualquer ligação entre minha vida pessoal e essa história, pois não há nenhuma. Sou apenas uma escritora escrevendo sobre outra escritora e de maneira alguma estou defendendo o comportamento ou os pensamentos da personagem. Aqui eu vejo que ela fala muito, a respeito dela ser a Petra e desabafar sobre todo esse escândalo de É Assim Que Acaba. Quando a gente lê, a gente descobre que a personagem aqui ela tem um caráter, uma moralidade muito duvidosa. Então eu acredito que a Colleen esteja se defendendo disso,
Afinal, este livro aqui é um dark romance. Ele é vendido mais ou menos como um romance sombrio. Eu comecei a ler sem esse olhar de romance sombrio, porque eu já li O Tarde Demais dela, que é vendido como um dark romance, e aquele livro não é um dark romance, gente. Quem é leitor de dark romance sabe que Tarde Demais não é um dark romance. O Lado Feio do Amor, que é vendido como um romance romântico e bonito, é um dark romance. Então os leitores de dark romance vão me concordar comigo nesse ponto. Como eu não li com o olhar de dark romance, eu não tive empatia nenhuma pelos personagens. Eu passei muita raiva lendo este livro. E por que as pessoas começaram a comparar muito a vida da Colleen com este livro? Porque a personagem aqui, a partir do momento que foi um escândalo a adaptação cinematográfica do livro dela, e ela sofreu o cancelamento, ela ficou mais de 2 anos sem lançar nenhum livro. E ela lançava 2 livros por ano. E o mesmo acontece com a Colleen. Depois que os livros dela começaram a ser adaptados para filmes, ela ficou 3 anos sem escrever. E muita gente está comparando esse desabafo do cancelamento, das críticas que os autores recebem, com essa fase em que ela ficou sem escrever nada, porque aqui mesmo ela disse que ela achava que ela nunca mais iria escrever nenhum livro. E o mesmo acontece com a personagem desta história. Bom, essa é a polêmica envolvendo este livro. Agora vamos conversar um pouquinho a respeito dessa história, que eu não sei se eu odiei ou se eu gostei. Eu dei 3 estrelas, porque realmente é uma história que está aqui girando na minha cabeça. Mas vamos lá. Esse livro ele é baseado num conto que ela escreveu, chamado Sente, e é uma história que ela gostou bastante de escrever, então ela resolveu se aprofundar e transformar em um romance. A Petra, ela tá há 1 ano e meio sem escrever nada, já faz 1 ano desde o seu cancelamento. Ela tá sofrendo muito hate, e isso trouxe um bloqueio criativo muito grande para ela. As contas começaram a apertar, ela precisa pagar suas contas, então ela resolve ir para uma cabana, um lugar que ela sempre vai quando ela precisa escrever, que ela tá com o prazo apertado, e lá ela fica sozinha, longe de tudo, e ela se concentra apenas na sua história. Mas esse cancelamento causou um bloqueio tão grande que ela não está conseguindo escrever. E uma amiga dela, a Nora, que também é escritora, convida ela para participar de uma live. A Petra faz 1 ano que ela está sumida das redes sociais. E é uma live num grupo fechado de leitores dela. Então ela resolve aceitar porque ela sabe que lá é um lugar um pouquinho mais confortável. E a Nora vai participar com ela na live e promete que vai filtrar todas as perguntas. E a Petra, ela não precisa ler as perguntas. Então só a Nora vai escolher ali para não abalar tanto ela emocionalmente, que ela está com medo de encontrar comentários de ódio nessa live. E durante a live ela revela que o que mais está dando dificuldade para ela escrever é o fato dela não estar conseguindo mais escrever aquilo que ela conhece, já que a vivência dela é limitada e ela acredita que um autor só consegue colocar em palavras aquilo que ele já vivenciou. E ela está escrevendo um livro em que há um triângulo amoroso. Ela nunca participou de um triângulo amoroso, então acho que o triângulo amoroso do outro livro dela lá acabou abalando tanto ela, que agora ela não está conseguindo escrever mais. E o cara, ele é um policial, a personagem principal dela é uma advogada. Então ela não está conseguindo escrever porque são coisas que ela não vivencia. E a amiga dela até brinca com ela, vamos ver se a gente acha um policial bonitão aí na cidade que você tá para te inspirar. E no dia seguinte, um policial bonitão aparece na porta da casa dela, dizendo que houve uma perseguição policial naquela rua. Um cara, ele que estava sendo perseguido, acabou indo de arrasta. E ele vai até lá para perguntar se ela conhece, ele fala o nome do cara, se ela conhece o cara, para ter um motivo para ele ter seguido para aquela rua. E naquela rua só tem 2 cabanas, a dela e a cabana no começo da rua, que são dos donos da cabana que ela está. E ela fala que não, ela fica assustada, fica perdida. São 5 horas da manhã e aquele policial na porta da casa dela. E até aí, gente, antes desse capítulo começar, o livro estava bom, estava interessante. A partir daí o negócio vai ladeira abaixo. Fazia tempo que eu não lia um livro da Colleen. O último livro que eu li foi Uma Segunda Chance, que eu li em 2024. Eu gostei muito deste livro, é o meu favorito dela. Ele tá bem escrito.
Eu não sei se a pressa para lançar o livro influenciou muito neste daqui, mas a comparação da escrita dela neste livro com esse aqui é gritante de como esse aqui foi mal escrito. Depois eu vou falar para vocês o que me incomodou mais. Aí esse policial vai embora, a Petra nesse momento, a única coisa que ela consegue ver é como ele era bonitão. Tinha uma aliança na mão dele, ela vê que ele é casado, e o policial da sua história que ela está escrevendo também é casado, então ela começa a dar um rosto para o seu personagem. E ter vivenciado isso, esse policial ter aparecido na casa dela, acabou inspirando um pouco ela conseguiu escrever um pouco. Ele tinha deixado um cartão com ela, se ela precisasse de alguma coisa, ela podia entrar em contato com ele. Que ele disse que no dia seguinte, alguns detetives iriam lá pegar um depoimento dela, só que passam 2 dias e ele não aparece. E ela fica com ele na cabeça e resolve ligar para ele. E ela liga falando que ela queria saber se precisava prestar esse depoimento, mas na verdade ela queria ver ele e ele fala que à noite ele iria lá. E ele aparece. E esse é o pior capítulo de todo o livro. É o capítulo 6. Eu coloquei aqui, ó, capítulo vergonha alheia. E ele chega na casa dela, ele não chega fardado, ele não vai com o carro do trabalho dele, ele vai com um carro preto, o carro dele, ele vai vestido normalmente. E os dois começam a flertar. Ele simplesmente entra na casa dela e fala que não precisa mais do depoimento dela. Afinal, as câmeras, que os policiais usam, filmou tudo. Essa perseguição policial, então ele não precisa do depoimento dela, e ele fica lá parado na casa dela e eles começam a conversar, ela serve vinho para ele, aí ela diz para ele que ela está escrevendo um livro, ele fala que tinha pesquisado sobre ela e ela meio que pede ajuda para ele para escrever, para ajudar ela a entender, como o policial é, só que em vez dela perguntar a respeito do trabalho dele, ela começa a falar sobre o triângulo amoroso do policial com a personagem dela. O personagem dela chama Khan, a personagem chama Reia, e esse policial ele chama Sente, que tá na casa dela. Então o Sente meio que começa a conversar com ela percebe a aliança, vê que ele é casado. Ela conta uma cena do livro dela, isso no dia seguinte, depois ele volta, não é nesse capítulo vergonhoso não, nesse capítulo vergonhoso os dois só flertam. Mas aí depois, no dia seguinte, ela liga de novo para ele vai até lá. E ela começa a falar, sobre as cenas do livro dela. E eles meio que começam a replicar isso sem ela ter pedido. É muito claro que ela não pediu. Mas ela começa a duvidar de si. O que acontece? A partir do momento que esse homem entra na vida dela, tudo que ela escreveu, que ela contou para ele faz ela vivenciar. Ele beija ela. E depois vai embora sem falar nada, da mesma forma que o Khan e a Reia faz no livro dela. Ela diz que a Reia, como ela é uma advogada, ela sofre muitas ameaças, ela corre perigo, ela é sequestrada. E o Khan, ele tenta proteger ela a todo custo. E esse cara simula um sequestro, amedronta ela, ele invade a casa daquela cabana, corta a energia, simula um sequestro, ela não sabe o que está acontecendo, ela entra em pânico e depois ela percebe que é ele que fez tudo isso. Então eles começam a vivenciar isso e por mais que ela tá aterrorizada, amedrontada, ela aceita. Tá tudo bem. Um cara que você não conhece, que você nunca viu na vida, que se diz policial, invade a sua casa, te aterroriza e depois ele fala, mas foi você que pediu isso, eu tô te ajudando com o seu livro. E realmente ele ajuda, porque depois, sempre que ele vai embora, ela senta no computador e desmancha todas aquelas emoções em palavras para a história dela. O livro dela tá ganhando forma e ela vai aceitando essa situação. A partir de agora vai ter spoilers, então se você não gosta de spoilers, pula para essa minutagem aqui. Chega a um ponto da história que a gente descobre que a Petra é casada também. E ela tem 2 filhas. E o marido e as filhas aparecem de surpresa lá. Ela entra em pânico. Ela manda mensagem pro Sente, falando pro Sente não aparecer lá naquela noite que ela achava que ele iria lá. E ele aparece para meio que intimidar o marido dela, com uma desculpinha bem esfarrapada. A ansiedade que essa mulher sente
com medo desse homem revelar para o marido dela que os dois estão tendo um caso, gente, é angustiante. Por mais que este livro não esteja tão bem escrito, é muito angustiante você sentir na pele o que ela passa. Depois o marido vai embora, ela e o Sente voltam para essa loucura dos dois vivenciarem, né, as cenas do livro. Depois ela tem que ir para casa dela, porque é o aniversário da filha dela, e ele aparece na casa dela, e para ela estabeleceu um limite. Aí ela botou ele para fora, disse que não ia aceitar aquilo, afinal aquela é a casa dela, onde estão as filhas dela e o marido dela. Ela se sente culpada. É engraçado porque ela fala que ela não consegue escrever muito bem o Kan, porque o Kan é casado e ela não tem muita certeza de como o Kan se sentiria. Então ela fica perguntando pro Sente, você não se sente culpado por trair sua esposa e essas coisas? Sendo que ela é casada, ela tá fazendo a mesma coisa, os sentimentos eram para ser os mesmos, não? Essa parte pra mim não faz o menor sentido. E o maior plot do livro, agora é o grande spoiler, é que ela descobre que na verdade ele não era policial nada. Ela descobre que a dona do chalé em que ela mora foi paga por ele para confirmar a história de que houve uma perseguição na rua. Na verdade, ele é um homem que acompanhava ela como leitor, participou da live dela, ficou sabendo que ela não estava conseguindo escrever porque ela não vivenciava as coisas. Ele foi até lá fingindo ser o Sente. Na verdade, o nome dele não é nem esse. Ela descobre que o nome dele era Eric. Ele fez tudo aquilo para ajudá-la. E a pior parte é que mesmo ela descobrindo tudo isso, mesmo ela entrando em pânico, mesmo ela indo embora, sabendo que tudo aquilo que ela viveu foi uma grande mentira da cabeça de um homem doido, ela continuou gostando dele. Essa parte é a parte mais difícil de engolir da história, gente. Por isso que eu falo, é um dark romance, mas se você não ler com esses olhos, você não consegue engolir a história deste livro. E o grande plot, temos mais um plot. No final, ela vai embora, os dois se afastam, ficam meses sem se ver. Ela lança o livro dela e no dia do lançamento do livro dela, ele aparece lá na sessão de entrevistas e ela descobre que a Nora, amiga dela, era amiga desse cara, do Eric, e fez ele ir até a casa lá na cabana, se passar por um policial para inspirá-la. Mas a Nora jura de pé junto que ela só pediu para ele passar lá e ir embora, e foi isso que ele contou para Nora. Tudo que os dois viveram, aquele romance, aquela paixão, aquela loucura, a Nora não sabia. E o livro termina em aberto, tá? A história termina em aberto e me passa muita sensação de que ou a Colleen vai relançar este livro, se ele for um sucesso. Ela vai relançar este livro com capítulos extras pra gente saber como vai ser o final dessa história, porque não tem fim, gente. Do jeito que terminou aqui, pra mim, não teve fim. Igual ela fez com Verity, né? Verity, ele foi relançado depois com um capítulo extra. Ou ela pretende fazer o segundo livro, que eu não sei se eu quero ler. Na verdade, eu quero, pra saber como termina. Mas não é porque eu gostei. Eu não sei dizer pra vocês. É muito perturbador essa história. E o que mais me incomodou aqui não é nem a história em si, é como tá mal escrito este livro. Um exemplo, eu até separei aqui, logo no finalzinho tem um exemplo de como tá mal escrito este livro. E é assim, ó, a impressão que dá é que enquanto ela escrevia este livro, ela achava que os leitores não seriam capazes de entender. Então temos muita repetição. Tem um capítulo aqui em que ela repete uma informação que já foi dita na página anterior, e é como se o leitor fosse incapaz de ter entendido isso na página anterior. E é muito cansativo. São muitas emoções sendo repetidas, e muito autoexplicativo. Tem coisa que ela coloca no parágrafo que ela tem sempre que explicar. Um exemplo é esse aqui, ó. Ela tá lá na sessão de autógrafos e o Sente tá lá e faz uma pergunta para ela. E ela fala assim, ó: é uma pergunta simples, a que já respondi umas 100 vezes, mas vinda dele parece um desafio, como se ele me desafiasse a revelar a verdade.
esse como se ele me desafiasse é desnecessário, porque eu já entendi quando ela disse parece um desafio. Ponto. Corta esse restante da frase, pelo amor de Deus. E todo parágrafo tem uma explicação para algo que não precisa de explicação. O livro inteiro tá assim. Comparando estes dois, este aqui tá muito mal escrito, muito mal escrito. Eu não vi como que tá o original em inglês. Não sei se foi a preparação em português que deixou ele assim. Tá bem ruim, gente, tá bem ruim. Não dá para comparar um livro com o outro. Não que a escrita da Colleen seja tipo, nossa, maravilhosa. Mas é um livro fácil, tranquilo de ler, mas este daqui tá uma escrita horrorosa. Tinha hora que eu pulava, sabe? Na hora que eu vi que ela tava repetindo, reexplicando coisas que já foram explicadas. E repete, gente, repete pra caramba. Eu já não tava aguentando mais, então eu meio que pulava essas frases, sabe? Porque eu não preciso que fique me explicando o que eu já entendi, não dá. Essa foi a minha experiência. É um livro que eu indico? Não. Vou ler a continuação? Talvez eu leia em e-book. Não sei se eu quero ter a continuação, se ela for lançar mesmo, né? Ou os capítulos extras, a gente dá um jeito de achar esses capítulos extras para ler. Mas não pretendo comprar uma nova edição com os capítulos extras ou um novo livro, a continuação, porque realmente o livro possivelmente tem que ter uma continuação. Mas eu acho que vai depender do sucesso. E as pessoas, né, estão criticando tanto. Todo mundo que eu vi falando sobre esse livro falou que odiou, ninguém gostou. É raro ter um ou outro que gostou. E os que estão falando super bem, você vê que, né, é publi da editora. Vamos ver como vai ser os próximos meses a respeito deste livro. E você, gosta da Colleen Hoover? Sabia dessas polêmicas? Já leu alguma coisa dela? Comenta aí embaixo. Se inscreva no canal, curte o vídeo e nos vemos nos próximos vídeos. Um beijo. Tchau, tchau.